Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre procrastinação. Eu digo um pouco porque é impossível contemplar todas as inúmeras possibilidades que levam uma pessoa a se sabotar procrastinando. Claro que para falar sobre isso, eu preciso criar um contexto, mas você pode traçar um paralelo em relação ao que você anda procrastinando, tipo fazer atividade física, iniciar aquela reeducação alimentar, mas eu vou colocar num contexto mais profissional, né, onde a gente realmente procrastina muito. Tem alguns pontos que são muito característicos e quando você identifica esses pontos, e consegue se perceber em algum desses momentos, fica mais fácil entender como você está e criar recursos para poder então evitar essa procrastinação. É bacana quando você então descobre, poxa, isso que ele está falando, eu estou nesse momento. É sobre isso, é trazer para a consciência, tá bom? Claro que existem questões emocionais, que é o que eu normalmente trabalho dentro da hipnoterapia. Mas em geral, vamos colocar alguns desses pontos. O primeiro item, dentro de um ambiente profissional, mas você, repetindo, você pode fazer um paralelo e identificar isso nas suas questões individuais nas quais você anda procrastinando. Eu costumo falar que é o famoso papel em branco. Você tem um projeto para fazer. Seja você um publicitário que tem que criar uma campanha, seja você um advogado que tem que redigir uma petição, seja você um estudante que tem que terminar o seu TCC, o papel em branco ele nos deixa completamente angustiado, porque a gente já faz uma predição de quanto trabalho a gente vai ter para fazer e aquilo nos deixa preocupados, com medo, né? E ali a gente trava. Normalmente a gente tem um problema para saber, poxa, eu quero fazer alguma coisa realmente diferente, genial, boa, e ali eu não faço nada, como se esperasse vir uma inspiração divina e ali, só depois que vier este insight, essa sacada, essa inspiração, né, é que então eu vou começar a fazer o meu projeto. E ali você fica procrastinando, né, esperando vir este momento, este insight, esta sacada. E isso não vai acontecer, né? Isso também, claro que é um mecanismo protetivo de evitar de fazer o que precisa ser feito, né? A gente começa então a priorizar coisas realmente que não são tão importantes assim, mas naquele momento ela passa a ter uma relevância total, né? E você precisa fazer outras coisas esperando vir este insight. O que acontece, eu antes de ser hipnoterapeuta, trabalhei no mundo corporativo, era publicitário, trabalhando ali no olho do furacão com criação, então sim, eu tinha que criar campanhas de forma rápida, de forma criativa, até porque eu era observado pelo diretor de criação que avaliava as ideias, via se tinha alguma coisa bacana, para daí então a gente poder desenvolvê-las. E isso não acontecia assim, ficar esperando, parado esperando. A gente ficava às vezes olhando referências, buscando referências, mas às vezes eu me via buscando essas referências, vendo no desespero, sem utilizar a referência como insight, como uma coisa para guiar você ao momento de desenvolvimento. Como é que a gente faz com esse papel em branco, com essa folha em branco até o produto final? Normalmente a gente começa com o óbvio, com o clichê, ou seja, eu não tenho nada, não sei o que fazer, então assim, não espere vir o clichê, comece a fazer, mesmo sendo ruim, mesmo sendo óbvio, mesmo sendo clichê. Você vai ali estruturar, se você vai fazer, redigir uma petição a um advogado e está esperando ter uma grande oportunidade, uma linha de raciocínio incrível e diferenciada, não. Comece com o básico. Estruture ali a lógica da sua defesa, né? Ah, Rodrigo, mas isso é clichê. Vai buscar a sua jurisprudência, traga para sua mesa de trabalho, estruture aquilo. Se você é publicitário, comece sim com os conceitos mais óbvios.
aquilo que você tem certeza que já está defasado, aquilo que você já sabe que não será aprovado, mas você começa o quê? A estimular a sua mente. Neste momento em que você vai colocando no papel a estrutura, as ideias e os conceitos, o seu cérebro então começa a trabalhar, começa a organizar, começa a criar foco e principalmente criar uma linha associativa. Ali ele começa então a pegar o que você está escrevendo e começa a trazer outras referências e outras associações, ou seja, você vai fazendo aquele esquenta, você vai esquentando o cérebro, o warm-up, né? Você vai trabalhando e esquentando o cérebro. Isso é uma técnica, na verdade. Então, não é de fora para dentro, ou seja, uma inspiração divina, uma intuição mágica. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você começa a trabalhar, o seu cérebro então começa a produzir foco, atenção, e ali ele começa a disparar as associações e começa a integrar ali novas ideias, novas sacadas, e ali você dá umas paradas, as pausas necessárias, chamada parada criativa, né? Onde você vai dar um tempo, vai sair da sala, vai tomar um café, vai olhar para o nada e começa, o seu cérebro não para, ele começa a trabalhar. Por isso que a gente tem grandes ideias tomando banho. Você está ali tomando banho, sem som, sem nada, só tomando banho, não pensando em nada e começa a vir. Muitas sacadas acontecem às vezes no chuveiro, né? O ócio criativo, a gente diz. Mas volte, foque, comece pelo óbvio. Não espere vir a grande sacada. Este é o ponto 1. Vamos para o ponto 2. Por que a gente procrastina ao fazer um projeto? Basicamente e de forma inconsciente, sermos criticados. O que a gente mais gosta é reconhecimento e pertencimento. Então, às vezes, a gente não percebe isso, mas a gente tem muito receio da crítica, da forma como essa crítica é feita, né? Da observação dos seus colegas sobre o que você fez, da opinião do seu superior, do seu gestor, caso ele não seja uma pessoa dada a uma psicologia no trato das palavras, né? E ali eu já passei, já vivi isso, onde as pessoas diziam assim, eu já tive gestor que falava isso para ficar um lixo tem que melhorar muito, né? No sentido de querer te incentivar a fazer alguma coisa, mas você passando por esse estilo de crítica contínua, por mais que seja a metodologia do seu superior, vou falar que não está ótimo, que ainda dá para melhorar, que dá para melhorar, e que meu, ainda falta coisa, né? Sem você perceber, você está sendo induzido a se sentir cada vez mais inseguro com as suas ideias. Às vezes, se o seu gestor ele fala, cara, tá muito legal isso aqui, dá para melhorar, eu acho que tem uma linha de raciocínio aqui que você pode aprimorar, pega aquilo, tal, porque um gestor, ele é uma pessoa com experiência que tem que agregar coisas, né, mais recursos ao que você está desenvolvendo, né? Então, na verdade, a gente tem medo da crítica. E essa crítica nos paralisa. E claro que isso não vem de uma forma clara, óbvia e consciente. Ela só vem através de sentimentos e emoções. Aquele desconforto, aquela preguiça, aquela dor de cabeça, e você pega e fica ali rodando, rodando e não sai do lugar, né? Porque no fundo, você tem medo de apresentar o material, ter se dedicado, gastado energia e tempo, acha e percebe que o que você fez está muito bacana, porém há um medo da crítica, de apresentar aquilo e ficar sujeito a uma exposição pública, né, entre o seu chefe, o seu gestor ou os outros colegas, principalmente se você tiver que fazer uma apresentação. Então a gente se boicota. É muito mais conveniente a gente falar que nós procrastinamos do que falar ou pensar ou perceber ou ouvir de outro que a gente é um incompetente. A procrastinação é muito mais conveniente do que ser visto ou rotulado como uma pessoa ruim no que faz. Mas na verdade, isso é um processo, é uma distorção que a gente faz. Então, a crítica, né, o medo de ser criticado, analisado e avaliado, claro que depende do meio
de como ele faz isso com você, porque às vezes uma crítica feita de uma forma pontual para melhorar aquilo que você está desenvolvendo, porque na verdade é uma reunião de trabalho, ó, tá aqui o primeiro escopo do projeto, não, isso aqui não está legal, tira, isso aqui tem que melhorar, legal, olha, aqui tem uma linha bacana de raciocínio e tal. Você não se sente acuado, você não se sente humilhado ou desmerecido. Simplesmente você percebe que é um projeto multidisciplinar com várias opiniões, onde as pessoas estão crescendo e construindo. Aí você vai bem, cara. Por quê? Porque normalmente é o seguinte, quando você tem um desafio na sua frente e você percebe que você não tem recursos para superar esse desafio, você trava e começa a procrastinação. Mas se você tem um desafio na sua frente e percebe que cognitivamente, né, intelectualmente, você tem recursos para superá-lo, isso vira o quê? Um desafio, uma ansiedade boa para mostrar que você pode, tá? Então, o outro ponto é o medo da crítica e da opinião do outro. Saiba diferenciar, entenda o ambiente que você convive, porque as pessoas, quando ficam falando ou criticando muito, vão forjando na gente uma insegurança e às vezes você é muito capaz e muito bom, mas o meio te fez acreditar e pensar de uma forma pensada, acreditada e, portanto, vivida, que você não tem essa capacidade. Eu já passei por isso, tá? Então, acredite no que você faz, não tenha esse medo da crítica. Terceiro ponto, desculpa. Predição de viés de negatividade. O nome é bonito, é técnico, é complexo, mas ele é muito simples. É quando você simplesmente, quando vem um novo projeto para desenvolver, você já olha lá na frente e fala, cara, isso aí não vai dar em nada, para que eu vou me esforçar? Por exemplo, se você faz está iniciando sei lá, está pensando em fazer atividade física, você fala, para eu perder peso, para eu conquistar o corpo que eu quero, para eu conseguir, vai demorar tanto, já nem começa. Para fazer essa petição, para escrever essa defesa, eu sou advogado, sei lá, para que eu vou fazer isso se eu já sei que a causa é perdida? Ou se você é um publicitário, né, eu estou tentando dar alguns pontos de vista, né, dessa predição de viés de negatividade. Ou seja, você já fica prevendo que não vai valer a pena o que você vai fazer, o tempo que você vai demandar, o quanto você vai se desgastar para tal, porque você já inventa, imagina, prevê, prediz que vai ser ruim, que não vai valer a pena, que é muito esforço para pouco benefício. Então, neste momento, você já faz essa predição, né? Você já faz o quanto você vai gastar de energia, enquanto você vai ter de benefício ou de recompensa, vê que não bate e você então já começa a enrolar aquilo que você deveria fazer. Mas, vamos colocar um ponto aqui. Se a gente está falando sobre o contexto que eu peguei, que é sobre trabalho, onde a gente tem aquela frase utópica, né? Trabalhe com o que você gosta e você jamais vai trabalhar nenhum dia só da sua vida sequer. É muito bonito, mas é utópico. Na verdade, isso é uma grande mentira. O que acontece é, ainda bem que você gosta do que você faz, porque os dias vão ser difíceis, né? Vai ter muito contraponto no meio do caminho, vai ter um monte de situações imprevisíveis, vai ter aquele dia muito desgastante, você vai ter que varar aquela noite, pegar aquele trabalho que você não quer fazer, mas precisa ser feito. Então ainda bem que você gosta do que você faz para conseguir suportar todas essas situações bem não confortáveis, bem desconfortáveis, na verdade. Então, a predição de viés de negatividade é sobre isso. É o que você imagina se vai valer a pena, ou que imagina o quanto de energia você vai demandar sobre aquilo, se aquilo vale a pena ou não. Quando você pressupõe que já não vale a pena, você já começa naturalmente a procrastinar. Outras atividades não tão importantes, como no começo do vídeo, ficam absolutamente inevitáveis, você precisa fazer aquilo agora, de qualquer maneira não dá
para deixar para depois. E a atividade que você deveria fazer, você vai ali procrastinando. Na verdade, não vem de uma forma clara, de novo, ou de forma racional, racionalizada. Ela vem sempre como emoção, sempre como sentimento, sempre como uma percepção. Uma coisa, uma angústia, uma moleza, um desânimo. Você não consegue literalmente entender ou racionalizar isso. Só vê um desânimo, fala, meu, pô, hum. Ai, ai, bem, vamos fazer aquele outro trabalho lá que vale mais a pena do que isso. Normalmente a gente faz isso. A saúde, mais um outro ponto que a gente tem que levar em conta é o propósito de vida, em relação à atividade que você faz. Se você quer conquistar um novo hábito e ter atividade física, construir um corpo mais saudável, se você quer iniciar o seu regime, sua reeducação alimentar, ou se você simplesmente, né, está ali sendo advogado, arquiteto, médico, engenheiro, professor, terapeuta, se realmente isso está te satisfazendo como profissional. Quando você percebe, ou às vezes você não percebe, você está ali por questões exclusivamente financeiras e odeia o que você faz, você está ali, um contador tem que trabalhar aquela demanda, a responsabilidade com uma série de coisas, em relação ao cliente, que se você não tiver cuidado, o cliente pode sofrer algumas sanções, pode sofrer multas, né? Então você vai acumulando esse estresse, você vai acumulando essas responsabilidades, mas isso não te satisfaz. Você já não vê mais desafio nisso. Então, toda atividade que você faz profissional, você procrastina. Se você não consegue ver um propósito em ter um corpo melhor, ou acha que também, como te falei, o viés da predição de negatividade, predição de viés de negatividade, desculpa, né? Você já viu ali, e também você não tem propósito, né? Desanimado. Enfim, quando você não tem propósito, você precisa então se redescobrir. Ali sim, trabalhos terapêuticos, psicoterapêuticos, para rever quem é você, para se entender neste mundo, entender que sim, o trabalho ocupa grande parte da sua vida. E algo que ocupa grande parte da sua vida já está num caminho que não está mais congruente com os seus valores, então sim, você precisa revê-lo. Porque começa com procrastinação e isso tende a evoluir até uma insatisfação tal que você pode entrar naquele processo de bore-out. Né? Tem um burnout, tem um bore-out, que é uma tristeza, uma chateza, chateza é um termo bom, né? Para com tudo, nada te faz sorrir. E isso, claro, que vai gerando questões psicossomáticas em você. Então, preste atenção se tem propósito. Existe mais uma questão, mas aí foge desses itens, né? Um extra daquilo que a gente está conversando, é quando a pessoa diz que ela não merece fazer aquela atividade, que ela é muito melhor do que aquilo que passaram para ela, que ela não deveria estar ali, ela deveria estar em cargos melhores, numa condição melhor, ou fazendo um trabalho melhor. E ali simplesmente ela refuta tudo, fica sempre desanimada com o que passam para ela, porque ela teria muito mais capacidade de entregar outras coisas, ou gostaria de fazer coisas mais criativas e não acha justo ter que fazer aquilo que ela está fazendo. Então ela culpa a empresa e acha que pronto, a empresa é a culpa, é a vilã de toda essa história. Mas aí ela começa a sabotar a empresa ou fazer menos do que o necessário, faz apenas o que precisa ser feito, não se estimula mais. Isso tem a ver com propósito, isso pode ter a ver com a crítica, isso pode ter a ver com papel em branco que nós falamos, né, com predição de viés de negatividade, mas também a gente tem que observar um outro ponto. Quando você trabalha, você nunca está trabalhando para a empresa, você está trabalhando para você. Na hora que te passam um desafio, um projeto, faça da melhor maneira que você puder.
porque você está construindo ali, né, um patrimônio, um portfólio exclusivamente seu. Claro que beneficia a empresa, mas é sobre você. Se você simplesmente fala que faz, mas não entrega, então isso fala muito mais de você do que o merecimento ou não da empresa. Você pode mudar de empresa e continuar com essa mesma percepção. Aí eu posso fazer um paralelo, né? Tipo, você vai ali, quer ficar forte, fazer musculação, aí você vai, olha lá o supino, né? Fala, ó, eu posso fazer com 80 quilos, mas não faz. Ah, você pode? Então vai lá, puxa, faz o exercício, quebra as fibras, aumenta a musculatura e ganha este peito. Mas não, você só fica ali olhando, se eu quisesse eu podia fazer. E não faz, ou seja, você não se desenvolve. Então, nunca é para a empresa. A empresa é beneficiária do seu trabalho, sim, mas é para você. Então, quando você tiver isso na sua mente, eu não estou fazendo para a empresa, estou fazendo por mim, você vai construindo mais conhecimento, você vai construindo mais experiência, e quando tiver um outro trabalho, você vai fazer de forma mais rápida, vai cortar caminhos, vai ter atalhos para entregar de forma melhor e com mais qualidade. Então, deixe de lado esse pensamento, às vezes até arrogante, de isso não é para mim, eu poderia fazer melhor. Vai lá e faça bem feito. A empresa ganha, mas você ganha. Porque senão amanhã você sai e quer ser um empresário, quer empreender, mas você sempre achando que boicotou as empresas que não te mereciam, mas você estava se boicotando. Então preste atenção sobre isso também. E por fim, para encerrar, a gente tem a procrastinação por sintomas de fundo emocional, de alta carga emocional de passado. Traumas, principalmente. Situações bem pontuais que você não entende porque hoje você age como age, mas pode haver elementos, componentes, histórias do passado que hoje se refletem na sua forma de entender e perceber o mundo. Então, às vezes, eu já tive casos que um colega meu me contou, onde o rapaz ele não conseguia estudar, não conseguia ler, não conseguia focar, né? E ele achava que procrastinava. Quando ele foi ver num processo de hipnoterapia regressiva, quando ele era criança, ele estava ali num parquinho lendo na escola e jogaram areia no olho dele. O cérebro fez uma associação, normalmente uma associação não lógica, tá? Entre ler e a dor que ele sentiu com a areia no olho. E hoje o ler para ele não tinha uma lógica, mas ele, num mecanismo protetivo que a mente tem, associava o ler com novamente repetir aquela dor, porque houve um aprendizado. Então, sim, a procrastinação pode ter também elementos de fundo emocional, de traumas, mas quando a gente fala de trauma, não é alguma coisa absurdamente agressiva, mas de situações desconfortáveis lá no passado, e a sua mente hoje cria mecanismos, formas, né, de querer te proteger. Sempre existe uma intenção positiva por trás de algum sintoma. Essa intenção positiva é protetiva, mas pode estar distorcida. Poder buscar este passado, poder buscar esses eventos de alta carga emocional, mudar a percepção emocional daquela situação do passado, reverbera hoje no seu presente. Tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. A hipnoterapia pode te ajudar, pode ser uma ferramenta, uma técnica muito bacana nessa questão. Estou à disposição, deixe aqui os seus comentários e qualquer coisa, fale comigo. Abraço, tchau, tchau.